Shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Eu sou o Marcos Aurélio e estamos iniciando aí mais um programa Examinando os Profetas. O estudo que vocês já estão acostumados, né, a colocar aí na sua agenda para fazermos todo domingo às 19h30 o estudo da Haftará. A palavra Haftará quer dizer conclusão. E por que a gente estuda a conclusão da porção da semana no início dela? Por conta, meus irmãos, da didática do canal, como a gente já vem há vários anos, foi formado aí pelo Moré Marcos Felipe, e tem esse costume a elaborar bem, finalizarmos bem a própria porção da Torá. Então, a gente tem essa didática de ir estudando a porção ao decorrer da semana, e no Shabat a gente faz esse compilado e o professor escolhido pela semana vai lá e traz toda o que ele verificou naquela porção, extraindo para vocês aí o máximo dessa porção. E por essa didática, por a gente estudar e esmiuçar bastante a porção da Torá, não sobra tempo para a gente finalizar com a Haftará. Então, o Moré Marcos Felipe decidiu que esse programa fosse o início do estudo, o início do estudo semanal da gente, para que vocês não percam essa grande oportunidade de ver os textos relacionados dos profetas ao decorrer da semana. Então, fui incumbido dessa missão. Estamos aqui para mais um estudo, dessa vez a 41ª porção da Torá, da Haftará, que é a porção Pinhais. E a gente vai ver, né, a porção Pinhais é marcada pelo zelo que Pinhais teve e que o Eterno acabou endossando esse zelo. E a gente vai ver outros personagens que também tiveram zelo pelo Eterno. E a partir disso a gente vai fazer um compilado dessas pessoas que tiveram zelo pela palavra do Eterno, pelo caminho que o Eterno ordenou para que seus servos possam trilhar. A partir disso a gente vai extrair o máximo que a gente pode colocar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, fazendo a vontade do Eterno através das nossas ações. Estou com o microfone novo aqui, ele brilha mais do que tudo. Espero que funcione melhor do que o outro, que ficava baixo. Já alterei, corrigi o máximo que eu pude aqui. Espero que vocês possam ouvir aí com a excelência que vocês merecem. Então, vamos ao nosso estudo. A porção Pinhais, os textos relacionados estão aqui. Dessa vez, existem realmente vários textos aí que a porção vai abordar. Não dá para a gente fazer tudo. Vocês sabem que o tempo é escasso aqui desse estudo. Geralmente uma porção dessa deveria ser igual como no Shabat, né? 3 estudos e talvez não desse tempo. Por isso a gente faz bem acelerado. Vocês já sabem o ritmo aqui, a didática desse programa. Não é um estudo tão aprofundado do hebraico como vocês vão ter na terça-feira com o Moré Marcos Felipe. E também não é tão esmiuçado como a gente tem a didática do Shabat, que são 3 estudos, mas a gente vai conseguir aí, se o Eterno permitir, alcançar o máximo de textos e explicar o máximo para vocês. Tá aí uma ilustração de Eliyahu Hanavi, quando aconteceu aquele momento épico, né, que desceu fogo do céu e consumiu o holocausto que estava ali regado de água, para provar que realmente não existia nenhum tipo de feitiçaria, nenhum tipo de truque, para mostrar quem realmente era o verdadeiro Elohim. Existiam 850 profetas, 400 de Baal, 450 de Asherá, e Eliyahu foi lá e mostrou que ele sozinho conseguiu atrair a atenção do Eterno. Ele foi movido pelo Eterno para poder que o Eterno pudesse consumir o holocausto, consumir o sacrifício, mostrando assim que só existe um Errad Elohim, não existe outro, além do Elohim de Abraham, Isaac e Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó. Então, a gente vai seguir nessa didática com o tema que eu escolhi, né, lutando contra os perversos. Existem sim, meus irmãos, e sempre se levantaram nas escrituras, pessoas que quiseram perverter os caminhos do Eterno, que eles tinham um conhecimento do que era certo, porém eles escolheram o caminho errado. É o que a gente vai ver e desfrutar nessa porção aí.
E o texto começa, a gente relacionou o texto de Bamidbar, capítulo 25, versículo 11, que diz o seguinte: Pinhas ben Elazar ben Aharon Hakohen Reshiv et Hamati. Ou seja, Pinhas, que era filho de Elazar, filho, a palavra ben, filho, né? Mas porém a gente sabe que é o neto de Aharon, o Kohen, o sacerdote. Hashiv et Hamati, afastou, ou seja, desviou a minha ira. Be'al bnei Israel, de sobre os filhos de Israel. Becano et Canati. A tradução aqui tá, né? Desviou minha ira sobre o povo de Israel, por ser tão zeloso quanto eu sou. Mas está aqui, Becanot. O mouse está meio bugado. Cadê, meu Deus? Está travando aqui, vamos. Becanot et Kineati. Ou seja, é como se ele estivesse zelando com o meu zelo. Ele teve o ciúme. A palavra, a gente vai ver que essa palavra na porção, o professor vai, tenho certeza que vai mostrar para vocês. Eu vou revelar, quem vai fazer essa porção na próxima sexta-feira, se o Eterno permitir, Imtse Hashem, serei eu. Então a gente vai aprofundar sobre isso na próxima sexta-feira, no próximo Shabat, onde iniciará o próximo Shabat. Que essa palavra zelo tem tudo a ver também com ciúmes. Mas como o Eterno pode ter ciúmes? É um spoiler aí que a gente vai estudar no próximo Shabat. Então, Pinhas teve os mesmos zelo que o Eterno tem pelo povo de Israel. É mais ou menos isso, é basicamente isso. Ou seja, o mesmo amor que ele tem e não pode suportar nesse amor. É o sentimento humano mais plausível que o Eterno poderia usar ali para descrever esse sentimento seria de como se um homem visse sua mulher traindo ele com outro homem. E mais, né? Passando na frente dele assim, sorrindo, com ar de riso, com ar de alegria, por estar fazendo aquilo, desonrando o seu marido. Então, é basicamente isso aí. E o texto continua, né? Betohan, Velo, Hiliti. Por isso não os consumi. Et bnei Israel bekinati. E o povo de Israel no meu bekinati, ou seja, no meu zelo, no meu ciúme. Então o texto, vamos ler o texto totalmente, né? Pinhas, o filho de Eleazar, neto de Aharon, correndo, desviou minha ira sobre o povo de Israel, por ser tão zeloso quanto eu sou, para que não os destruísse em meu zelo. Portanto, diga, a palavra está aqui, Hineni, né? Essa palavra aqui, deixa eu pegar o apontador aqui, o marcador, né? Pronto. A palavra Hineni quer dizer justamente, eu estou aqui, né? Então, não botou, só colocou eu. É como se o Eterno dizendo, olha, não se preocupe, que eu estou aqui, eu vou ao seu socorro. Eu vou lhe ajudar, eu estou pronto para ouvi-lo. Então, portanto, diga, eu lhe dou minha aliança de Shalom. Noten lo et briti Shalom. Ou seja, que o Eterno, após esse acontecimento que a gente vai estudar mais a fundo e que vocês já devem estar lendo, vão iniciar a sua leitura aí, já iniciaram, né? Alguns já iniciaram, outros vão iniciar a sua leitura para finalizarmos no Shabat. Vocês vão observar que aconteceu algo muito grave. E eu recomendo a vocês estudarem, voltar um pouquinho, né? A gente já viu maravilhosamente ensinado pelo Moré Marcos Felipe ontem o que Balac, né, que foi o protagonista, né, Balac e Bilam, essa dupla aí de perversos, o que eles protagonizaram, né? Eles protagonizaram o quê? A tentativa de amaldiçoar o povo de Israel. Como não conseguiram, eles tiveram outra ideia. E o Moré Marcos Felipe já deixou esse texto finalzinho, essa deixa, para que a gente pudesse estudar também essa semana, que é no capítulo 25, do versículo 1 ao 10. Sugiro que vocês leiam. Não está nos textos relacionados da porção Pinhas, porém, se vocês observarem, tem tudo a ver com ela. Então,
Vocês podem entender esse contexto buscando a leitura do capítulo 25 de Bamidbar, no capítulo 25, do versículo 1 ao 10. Então, como a gente pode exercer o zelo de Pirrais em nosso cotidiano? É uma pergunta que eu faço a todos vocês. A gente deve atravessar, literalmente, as pessoas que zombarem da nossa fé, que desviam os servos do Eterno do caminho, do bom caminho. A gente deve observar também uma coisa importante, meus irmãos, que esse termo espada, lança nas mãos é literalmente a representação da palavra do Eterno. A palavra do Eterno é como se fosse uma espada, é o que o próprio texto diz, né? Uma espada de 2 gumes. Então, a gente tem que tomar cuidado para não zombar como os infiéis da Torá de Adonai zombam sobre nós. Ou seja, retribuir o mal que os outros fazem conosco, zombando delas por termos um certo conhecimento da Torá. As pessoas que não conhecem, a gente zombar dessas pessoas. É o que a gente vai estudar nessa porção da Haftará. O que é que Eliahu fez com aquelas pessoas que estavam ali servindo a outros deuses? O que é que Eliahu fez? Pinhais, você observa que ele não zombou de ninguém. Ele não tem uma palavra de Pinhais no momento que ele vai lá exercer o zelo do Eterno. Porém, o que é que a gente vai observar no texto relacionado? Olha aqui, o homem marcando carreira, cingiu os lombos, a perna batendo nas costas. A gente chama aqui no Recife, quando o cara tá na carreira dessa, é a perna batendo nas costas, meu amigo. Então, é o que a gente vai estudar agora com o nosso profeta Eliahu. Você vai observar os altos e baixos que acontecem na vida do servo do Eterno. Aqueles momentos que demonstram que a Escritura também demonstra a fraqueza daqueles que a gente considera grandes servos do Eterno. Isso não é para desmoralizar esse servo. Não é para denegrir a sua imagem. Pelo contrário. Essa aparente fraqueza é simplesmente para mostrar que todo ser humano é falho. Inclusive nós somos falhos. Agora, a partir do momento que a gente observar esses erros, nós temos, por consequência, a aptidão de corrigir esses erros. E se a gente já tem em nossas mãos, os erros cometidos por nossos antepassados, nós podemos, a partir disso, quando acontecer situações semelhantes à nossa vida, à nossa vista, não cometer os mesmos erros. Então, esse capítulo que a gente vai ler aqui, né? Se vocês lerem todo o capítulo, a gente já teve a oportunidade em outra porção da Haftará ler todo o capítulo de 18 de 1 Reis. É muito conhecido pelo desafio de Eliahu contra os 850 profetas de Baal e Asherá. Eliahu, movido pelo zelo da Torá de Adonai, não hesita em destruir esses homens que eram responsáveis por desviar o povo do serviço para um serviço falso a outro Elohim. Ou seja, não era só esses homens não, viu? O próprio rei de Israel, que tinha consciência da verdade, foi instruído conforme a Torá. Ele era o principal responsável por desviar o povo. Porém, ele usava esses profetas de um falso Elohim para maquiar uma outra adoração, para que o povo tivesse outro Elohim para adorar. E, por consequência, esses eram os porta-vozes desse falso Deus, né? Então Eliahu foi lá e acabou destruindo esse homem. E o texto diz o seguinte: Vaiad Adonai, e a mão de Adonai, Haitá el Eliahu, tornou-se, ou seja, estava sobre Eliahu, estava acima de Eliahu, né?
Vechanês Mapaive, ou seja, e cingiu os lombos. Cingiu os lombos. Ele literalmente ele pegou, era como se fosse a túnica, era como se fosse um vestido, né? Levantou, colocou o cinto ali, amarrou e ficou a mula, meu irmão. Perna batendo nas costas. Começou a correr. Depois dele matar 850 profetas, logo após veio a mão do Eterno sobre o próprio Eliarro. Mas por quê? Se vocês lerem no texto aí do capítulo 18, Eliarro, ele era para ter ficado calado, ter proposto o desafio para mostrar a todos, né, através de um sinal. O Eterno sempre utiliza seus sinais para mostrar quem é o verdadeiro Elohim. Isso nas escrituras. E, literalmente, antes disso, Eliarro já sabendo que o Eterno é o único Elohim, já tendo essa comunhão com o Eterno, o que é que ele fez dessa fé desse povo? Ele começou a zombar dessas pessoas. Ele começou a insultar essas pessoas, a tirar por menos, né? A gente chama aqui de fazer gargalhada, de fazer galhofa da cara daquelas pessoas que, literalmente, eram... Não tinham nenhum... Não deixavam servir um falso Elohim, né? Então, eles se cortavam, eles rodavam, eles gritavam, choravam. Porém, Eliarro ficou zombando dessas pessoas, dizendo, olha, fala mais alto, talvez ele foi está no banheiro, talvez ele esteja jantando, talvez esteja dormindo, e ele não pode ouvir vocês, gritem mais alto. Então ele começou a zombar dessas pessoas. Isso não é um papel do servo do Eterno. Até hoje, meus irmãos, até hoje eu observo, em alguns casos, já observei também muito isso no início da minha caminhada, pessoas que zombavam da fé alheia. Eu mesmo sempre tive essa premissa de ficar meio isolado disso aí, né, dando um pé atrás. Às vezes eu via algumas situações, não vou mentir, eu ria em silêncio aqui na minha parte, mas eu não falava nada para as pessoas. Porém, hoje, a gente consegue observar ainda que existe esse tipo de comportamento. Falar mal da religião alheia, falar mal do nosso próximo, mentir não chega a mentir, mas ficar zombando da forma como as pessoas tentam chegar e alcançar ao Eterno. Alguns, lógico, têm as más intenções, por exemplo, de barganha, de tomar lá da cá, né? De querer dar alguma coisa para receber alguma coisa do Eterno. Estão buscando o Eterno por outros motivos que não é realmente amar a sua presença, estar debaixo da sua misericórdia, da sua graça. Isso é notório, todo mundo sabe. Porém, existem as pessoas que são sinceras, estão ali querendo buscar o Eterno, mas não sabem como. Estão sendo enroladas, estão sendo iludidas por esses falsos profetas, essas pessoas que dizem ter conhecimento do verdadeiro Elohim, mas na verdade estão ensinando sobre um falso Elohim. A gente viu ontem o Moré Marcos Felipe falando da assimilação que existe das religiões, de pessoas que são literalmente vários discípulos de Bilã, que buscam fazer uma assimilação, fazer uma junção do serviço ao Eterno com o serviço a outros deuses, fazendo toda aquela parafernália que a gente vê hoje em vários tipos de religiões diferentes. Não vou citar nenhum nome, mas porém ninguém é cego, ninguém deixou de ver isso aí ao decorrer dessa caminhada, dessa jornada que a gente vem tendo. Porém, meus irmãos, o nosso papel é apenas expor a verdade, trazer à luz as pessoas, colocar o fogo sobre as obras. E esse fogo vai demonstrar o que essas obras são. Se ela for realmente passageira, ela queima. Agora, se ela for provada e dela se extrair as impurezas, como o ouro, por exemplo, ele, para se extrair a impureza dele, ele recebe fogo em altas temperaturas, ele derrete e nisso vai saindo as impurezas dele. Você vê aquela parte escura vai saindo, se vocês observarem qualquer vídeo.
O ourives vai lá retirando aquela impureza. Posteriormente, ele resfria de novo e sobra só realmente o ouro refinado. Então, a Torá é esse fogo que vai trazer à tona o que é passageiro, o que é mentira, o que é engano, que vai queimar como palha, e aquelas pessoas que têm ouro, que portam o ouro, vão ser derretidas, vai passar a mudar o seu estado e vai ser retirado todo tipo de impureza e só o que é puro irá sobrar. Então, ao você levar esse fogo para as pessoas, cuidado para não se queimar. Sendo zombador, escarnecedor da fé alheia, querendo ser melhor do que as pessoas, achando porque tem conhecimento e intimidade com o Eterno, você pode levar outras pessoas a serem humilhadas. Eu faço uma pergunta, qualquer um. Se muitas pessoas aqui, antes de chegar a esse conhecimento, conheciam o nome do Mashiach de Yeshua como Jesus, um exemplo. Se alguém chegasse para você trazendo todo o conhecimento que a gente tem hoje sobre a Torá, sobre os ensinamentos verdadeiros de Yeshua, sobre os ensinamentos verdadeiros dos discípulos de Yeshua, sobre os profetas, essas maravilhas que nós temos hoje acompanhado em vários canais, não só no Teshuvah Total, mas tantos outros que já vem fazendo esse trabalho há tantos anos. Mas se alguém chegasse para você que estava lá e conheceu o Mashiach como Jesus, estava dentro das religiões lá, buscando servi-lo da forma que você conheceu. Se alguém chega lá e chamando alguma coisa pejorativa contra Jesus, que você conhecia como Jesus. Se alguém chega zombando da sua fé, zombando porque você se prostra diante de uma imagem de escultura, se prostrava, que nunca aconteça, mas você se prostrava diante dessa imagem de escultura e essa pessoa chega zombando de você, fica rindo de você, você vai querer ouvir algo dessas pessoas que têm o conhecimento da verdade, buscam o verdadeiro caminho, têm a sabedoria da Torá, tem o conhecimento, né, da Torá. Sabedoria já é diferente, porque uma pessoa que faz isso não tem sabedoria. Ele pode conhecer a Torá, mas ele não pratica a sabedoria do Eterno, que ele respeitar o caminho de cada um. O Eterno não se intromete na vida de ninguém. Ele dá sempre a oportunidade das pessoas escolherem um bom caminho, é uma coisa, mas ele não impõe a ninguém. Então, o seu papel não é de zombar das pessoas que hoje, em determinada religião, se prostram diante de imagens de escultura, e em determinada outra religião não guardam o dia de Shabat, comem qualquer tipo de alimento. O seu papel não é de zombar, mas sim de expor as pessoas, trazer esse fogo do Eterno até essas pessoas, para que elas possam chegar mais perto, possam se purificar das suas impurezas, com calma, com amor, com carinho. Porém, a gente vai observar que existe uma diferença. Existem momentos que realmente você tem que usar essa palavra para atravessar essas pessoas. Tem que usar essa palavra para consumir essas pessoas, para retirá-las de perto de você, tirá-la de perto de outras pessoas que podem ser influenciadas por palavras de mentira. Ser duro, ser firme, não poupar realmente. Quando alguém de má índole, tendo o conhecimento da Torá, da verdade, tendo conhecimento das instruções do Eterno, deturpa essas instruções com o intuito de arrebanhar, de subjugar pessoas que estão ao seu redor. Você não pode se omitir. Tem que expor que é mentira. Tem que expor a essa pessoa. Trazer realmente que suas obras não são do caminho da luz. Não são o caminho da verdade. É isso que a gente vai ver nesse estudo. Ter essa balança. Ter essa
essa abordagem de pesar realmente como devemos agir diante do nosso próximo. Esse microfone é chique, viu? Muda de cor. Espero que esteja bom aí, viu, pessoal? O Eterno possa nos ajudar, né? E deixa eu passar aqui, já não ia passar, não. Pronto. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1, Milahim Aleph. Capítulo 19, versículo 1, o texto diz o seguinte: Vayaged Ahav le Izevel. E disse Acabe, Ahav, para Jezebel, né, como está nas traduções: Kol asher asa Eliyahu fe'et kol asher arag. Tudo o que é que ele disse para o que é que Ahav disse para Jezebel? Tudo o que Eliyahu fez e todos os que ele matou. Et kol hanavim beharav. Todos os profetas com sua espada. O texto diz assim, a tradução, né? Ahav fez saber a Jezebel tudo o que ele havia feito. E como ele matou todos os profetas na espada. Eliarro, após esse incidente, ele não poupou a vida dos profetas. Ele teve zelo pelo Eterno. Porque aquelas pessoas desviaram milhares de israelitas, milhares de servos do Eterno, do bom caminho. Ele usou o mesmo exemplo de Pinhas, que teve zelo pelo Eterno, quando Zimri estava desviando os filhos de Israel do bom caminho, e só naquela praga ali morreram 24 mil. E quantos milhares não morreram após escutarem as palavras desses falsos profetas que haviam sido trazidos aí, 450 haviam sido trazidos por Jezebel, e outros 400 eram filiados aí à nova religião de Ahav, né? Que servia a Baal. E no versículo 2 diz: E enviou Jezebel um mensageiro a Eliarro, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se amanhã a estas horas não puser tua vida como a deles. Ou seja, Jezebel, uma mulher, queria buscar e matar Eliarro. Então um homem que matou, né, 850 profetas de Baal, agora estava com medo de uma mulher. Porque a mão do Eterno pesou a sua atitude. Ele se julgou melhor do que os outros. E o Eterno não trabalha com pessoas orgulhosas. Então, a partir desse momento, Eliarro começou a sua jornada de techuvá, de se arrepender, de retorno do seu orgulho, de ser orgulhoso, de se achar melhor. Tanto que a gente vai ver ainda alguns traços desse orgulho ao decorrer do estudo. E no versículo 3 diz: E viu e se levantou para escapar com vida, ou seja, para sua alma, e se foi e veio a Beersheba, que é de Judá, e ali deixou ali o seu jovem. Então, Eliarro estava no reino do norte. Ele desceu, caminhou bastante, chegou até Beersheba, deixou o seu moço, né? Sempre os profetas tinham o seu ajudante. Um bastante conhecido era Baruch, o ajudante de Irmiarro. Ele deixou ali, e essa caminhada ele fez sozinho. Vocês vão observar o quanto Eliarro caminhou nessa jornada. Então, apesar de tudo, apesar dele ter visto, né, ter feito aquele sinal, aquele prodígio, a presença de todos, sendo usado pelo Eterno, o erro que ele fez de zombar dos profetas trouxe grandes consequências para Eliarro. Esse homem que estava zombando dos profetas de Baal e Asherá estava com medo agora e fugindo dos seus perseguidores. Ou seja, agorinha ele estava lá matando e destruindo. Agora ele estava, no outro momento, já estava com a perna batendo nas costas, correndo, fugindo.
Assim, meus irmãos, do mesmo jeito somos nós. Como disse na semana passada, que a gente não deve se achar melhor do que ninguém por saber um pouco da Torá ou saber muito sobre a Torá. Por saber que a Torá é válida, que eu tenho que guardar os mandamentos, que eu sei que o Shabat é válido, que a alimentação é válido. A gente tem que cumprir as leis de alimentação do Eterno. Apesar de tudo isso, você, pelo contrário, você tem que ser bastante humilde. Pense que muitos que não conhecem, às vezes, têm mais intimidade com o Eterno do que nós. Eu conheço muita gente que não conhece nada de Torá, mas é uma pessoa extraordinária. Eu fico olhando para essas pessoas e até me espelho em seus frutos, as suas obras para com o próximo. Como aquela pessoa não tem problema nenhum em ajudar um necessitado, em fazer não é para mostrar a ninguém, ele faz escondido. Então, às vezes, tem muitas pessoas que têm a fé no Eterno, conhecem a sua Torá, conhecem as suas instruções, mas para ajudar um próximo é uma mão de obra. Pode estar a pessoa caindo na frente dela assim, mas ela não ajuda, não estende a mão para levantá-la. Porém, existem muitos que não têm esse conhecimento e cumprem um auxílio ao próximo, buscam o Eterno da forma que conhecem. Cabe a nós, e eu faço muito isso, e vou lá e dou minha pincelada, vou lá e trago um pouquinho do fogo do Eterno para essas pessoas, e essas pessoas ficam meditando. Algumas até estão aí no chat até hoje, viu? A gente tem que ir aos poucos, lógico, e muitos, eu conheço alguns que estão aí no chat, são meus amigos, estão nessa caminhada comigo há bastante tempo. E não foi de goela abaixo, a gente foi devagarzinho, alguns foram debatendo, outros foram eles debatendo, né? Eu só na minha, falava um pouquinho aqui, falava um pouquinho ali. Até hoje essas pessoas estão buscando esse caminho. Assim como o Moré Marcos Felipe vem nesse trabalho há anos, né? Há mais de 10 anos nessa caminhada. Quantas pessoas não foram ali e rebatendo o Moré, rebatendo os estudos, e aos poucos foram caindo, né? Algumas escamas dos olhos, e até hoje estão aí nessa caminhada. Então tudo é aos poucos. Não se deve querer botar o carro na frente dos bois, né? Então, no capítulo 19, versículo 4 diz: Vehu halach bamidbar. E ele foi ao deserto. Derech yom vayav vayeshev tahat rotem. No caminho de um dia, e sentou-se debaixo de um zimbro, de um rotem. Zimbro é um arbusto, é uma planta que não tem tanto valor, né? Ehat vaishal et nafsho lamut. E pediu a morte para a sua alma. Ou seja, o homem que estava ali com força, descendo fogo dos céus e fazendo um milagre maravilhoso, no outro dia, meus irmãos, já estava fugindo e pedindo pela sua própria morte. Para você ver o quanto o Eterno não preza por pessoas orgulhosas. O quanto a nossa vida pode ter uma reviravolta por fazer o mal e fazer aos outros aquilo que nós não queremos que façam conosco. Você gosta? Preste atenção. Você que está aí. Você fica satisfeito quando alguém zomba porque você guarda o Shabat? Você fica satisfeito quando você vai comer, vai sentar no restaurante e você começa a selecionar o que você vai comer, e as pessoas que estão com você começam a zombar da sua fé, dizer que isso já passou, que você é retrógrado, que você não precisa mais cumprir essas coisas? Quando você não vai numa determinada festividade, você não vai, não abre a sua loja, não vai para o seu trabalho, você que trabalha para o freelance, e cai no meio de semana e você não abre, alguém zomba de você, diz que você está ficando louco, você se agrada disso? Então por que você faz isso com o próximo?
por não acreditarem da mesma forma que você faz, que você cumpre, que você acredita, você vai lá e zomba da pessoa. Mesmo sabendo que o Eterno é contigo e que vai descer o fogo do céu porque você tem intimidade com ele. Que ele vai provar que ele, não você, ele, o Eterno, Adonai, ele é o único e verdadeiro Elohim. Você está sendo um instrumento para mostrar isso, mas não com zombarias, mas não levando engano às pessoas, zombando da cara das pessoas, da fé das pessoas. Você não gosta que seja feito isso com você. Por que você quer fazer isso com os outros? Por que eu quero fazer isso com o meu próximo? Não posso. Eu já contei essa história aqui para vocês. Houve uma vez, meus irmãos, que eu passando na rua, né? Eu tava afiado, li as escrituras todo dia, eu não sei quantas páginas, via tantos estudos e aquilo, o outro, eu tava naquele ânimo. E eu passando na rua, eu vi um senhorzinho. Toda vez que eu passava, ele me cumprimentava, ele com a escritura na mão. E dessa vez eu tava com a escritura, eu passei e ele me chamou. Opa, mano, você é de qual religião? Eu disse, não, de nenhuma. Aí ele, oxe, como você tá passando com a escritura na mão e você não participa de nenhuma religião? Aí eu comecei a explicar a ele, porém, meus irmãos, eu comecei a demonstrar algumas coisas sobre as escrituras com arrogância, querendo mostrar que aquele irmão, aquela pessoa, não tinha conhecimento das escrituras. E quando começou essa situação, esse vai e vem de textos, né? Um dizia um texto de cá, outro dizia outro de lá, sem rispidez, sem ignorância, com muito zelo pelo Eterno, de ambas as partes. Porém, do meu lado, eu queria provar que ele não tinha conhecimento. Eu juro a vocês, meus irmãos, eu que era acostumado quando eu ia com zelo pelo Eterno, com vontade, e as pessoas vinham pra mim, pra me botar pra baixo, pra me derrubar, saía de mim textos bíblicos, vinha na minha cabeça, que eu tenho muita dificuldade de memorizar texto, saía de mim sempre vários textos e as pessoas ficavam maravilhadas com aquilo. Como em pouco tempo eu já tinha tanta sabedoria, tanto conhecimento das escrituras do Eterno. E essas pessoas, muitas delas, até hoje, seguem os caminhos da Torá e de Yeshua. Porém, quando eu fui com esse senhor que a gente estava falando lá, eu não conseguia falar nada. Ele começou a falar comigo, falar textos e falando sobre a religião dele, e eu gaguejando, a minha boca travada, eu sem conseguir falar nada. No final, ele ficou rindo de mim. E eu saí, botei minha Bíblia embaixo do braço. Depois a gente conversa mais, meu irmão. Aquela conversa, né? Cada um tem sua fé. Eu não disse isso, né? Mas depois a gente vem mais, eu tô um pouco apressado. Aí botei a Bíblia embaixo do braço e fui embora para casa. E fiquei refletindo sobre aquela situação. E depois de um tempo, eu pensei e eu me lembrei. Se eu fui com arrogância conversar com esse homem. Eu não quis mostrar a ele as verdades sobre as escrituras. Eu quis debater, eu quis impor sobre ele o que eu acredito. Depois de um tempo, eu passando novamente, e novamente ele estava lá, dessa vez ele rindo, e ele me chamou, vem cá. Agora o orgulho não estava mais comigo, estava com ele. E essa pessoa começou a dizer, e aqueles textos, você estudou sobre isso? E do nada foi vindo, estudei, vamos abrir de novo a escritura? E quando a gente começou a conversar, passamos ali mais ou menos 1 hora, e essa pessoa, que ele tinha um cargo alto numa determinada religião, virou para mim e ficou atônito, com a boca aberta, e olhou para mim e disse, realmente, o assunto foi justamente sobre o Shabat. Ele disse, realmente, todo servo do Eterno, independente de religião, tem que guardar o Shabat. Se ele guarda ou não guarda, eu não sei, que ele não me chamou mais. Quando eu passava, ele virava o rosto, tudinho, mas eu fui para minha casa. Mas quando eu saí, eu observei que
Quando nós agimos por nossa própria conta, o Eterno nos deixa por nossa própria conta. Quando Eliarro passou a zombar dos profetas, o Eterno cumpriu seu propósito, que era mostrar a todos que estavam ali que só existe um Elohim. Porém, Eliarro teve que fugir porque ele estava por sua própria conta. Ele não quis zombar, agora as pessoas iriam zombar dele. Olha aí o profeta fujão. Tá com medo, se escondendo numa caverna. Achando que é o único, porém não é. Assim somos nós, meus irmãos. Quando nós não estamos buscando a santidade do Eterno, demonstrar a santidade dele através das nossas obras. Quando nós estamos usando da prerrogativa de sermos servos do Eterno e sermos portadores do conhecimento do Eterno e fazemos isso de uma forma errada, querendo ser melhor do que o nosso próximo. Então, como está no texto aqui, né? Ele se foi ao deserto ao caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Adonai, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um mensageiro, ou seja, um malar, um anjo do Eterno, tocou e lhe disse: levanta-te e come. O que é que ele ia comer? E o texto diz: Vayabet Rine Marashtaiv. Ele olhou e eis que na cabeça dele, no Marashtaiv, né, na sua cabeça, o Gat Retzafim, havia um bolo em meio às brasas, ou seja, o texto aqui como se fosse um pão, né, mas na realidade o texto aqui, né, o Gat é bolo, um bolo, uma massa, né, um tipo de bolo, uma massa redonda ali, né, no formato de um bolo, em meio a brasas. Vetsapahat maim, e uma botija de água. Vayohal, vayeshet, vayeshav, vaishkav. E ele comeu e bebeu e deitou-se novamente. Então o texto diz, né? Ele olhou e eis que na sua cabeceira havia um pão, ou seja, um bolo cozido em brasas e uma botija de água, e comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o malar e o mensageiro de Adonai tornou segunda vez e tocou. E lhe disse: levanta-te e come, porque muito comprido é o teu caminho. Então, Eliarro não pensava que seu caminho havia terminado ali, né? Chegou em Yehudá, já andou bastante, mas o mensageiro disse: não, levanta, come, se levanta, se prepare, que você ainda tem muito caminho para andar. E levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horeve, o monte de Elohim, o monte Sinai. Então, que caminhada longa, meus irmãos. Porém, a gente tem muito a aprender sobre essa caminhada. A primeira coisa é que essa mesma caminhada Moshe também fez em direção ao Monte Sinai, até a montanha do Eterno. A caminhada de Moshe também é marcada por um período de 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, assim como a de Eliarro. E existe outro personagem, outra pessoa, nosso mestre. Ele também passou 40 dias e 40 noites no deserto, não se diz exatamente aonde. Muitos acreditam que também Yeshua foi até o Monte Sinai. Já outros dizem que Yeshua nunca deixou o território de Israel. Se bem que a montanha do Eterno é parte do Eterno, né? É parte da história do povo de Israel. Muitos dizem que Yeshua também nesse deserto era o deserto da Península do Sinai, onde ele foi lá, foi tentado, né, nesse alto monte, foi justamente
a montanha do Eterno, mas não está no texto, então só especulação. Mas em todos esses personagens nós observamos 40 dias e 40 noites até o encontro com o Eterno. 40 dias e 40 noites. Após isso, eles recebem a instrução do Eterno. Tanto Yeshua, quanto Moshe, quanto Eliarro. Mas como assim Yeshua recebeu após 40 dias a instrução do Eterno? Porque após 40 dias e 40 noites nessa provação, Yeshua começa o seu ministério. Ele está pronto para atuar. Moshe, depois desses dias, 40 dias e 40 noites, ele recebe as tábuas do Eterno. Já Eliarro, após esses 40 dias e 40 noites, recebe a instrução do Eterno para começar a retirar de Israel o mal, ungindo outro rei e ungindo outro profeta para ficar no seu lugar. Então todos nós, é um padrão, como somos discípulos desses homens de honra, nosso primeiro passo em nossa caminhada de Techuvá está em ir de encontro, buscar o monte do Eterno, o lugar mais alto, Marom. Buscar o Eterno em seu lugar mais alto. E nós encontramos isso através das suas escrituras. Então nosso primeiro passo não é se achar melhor do que ninguém, não é criticar ninguém, não é buscar o autoconhecimento, a introspecção, não. É buscar ao Eterno. E nessa caminhada, você vai estudar, vai meditar e vai pensar no seu percurso até aquele momento, nas suas falhas e nos seus acertos. Tenho certeza que Eliarro, nesse caminho aí, indo lá para o Monte do Eterno, e posteriormente também, como a gente vai ver no texto, ele meditou bastante sobre o seu caminho. Então, esses homens são representantes dos tempos em seu ministério. Moshe representa a Torá, Eliarro representa os profetas e Yeshua é a compilação dos dois. Posteriormente também, todos eles têm algo característico, né? Eles também formaram seus substitutos, seus discípulos. Tanto Moshe formou Yehoshua, quanto Yeshua formou todos os seus discípulos, e Eliarro formou a Eliseu, a Elisha. E a cada tanto, e existe uma similaridade tão grande que a cada 40 letras, a partir do Men que tem aqui, Men Sofite aqui no final, se vocês contarem a cada 8 letras, perdão, a gente contar agora aqui, ó, 1, 2, 3, eu vou passar aqui, 4, 5, 6, 7, a oitava vai ser um Shin, aí depois 1, 2, 3, 4, 4 aqui, 5, 6, 7, a oitava um Ri, formando a palavra Moshe. E novamente, não fica para não ter dúvida, né, que esse profeta juntamente próximo, ele tem a mesma relevância de Moshe. Ele vai ter vai ter o simbolismo de ser comparável a todos os profetas, e não vai ficar refém só disso. A gente vai observar mais à frente que aparece também outros sinais ligando ele a outra pessoa que a gente acabou de falar, do nosso Messias Yeshua. E aparece novamente a cada 12 letras aqui, ó, de novo, ó, o Men Sulfite aqui. Aí você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E depois, mais uma vez, chegando até formar a palavra Moshe novamente. Ou seja, que ele é uma prefiguração também de Moshe, que passou 40 dias e 40 noites até receber as palavras, as instruções do Eterno. Então, o texto diz, né? Vaiavô Sham, e veio ali El Ha'ara, El Ham-Ara,
e entrou numa caverna, Vayalem Sham, e se alojou ali. Virine Davar Adonai, Elav Vaiomer Lo. E veio para ele a palavra do Eterno de Adonai e disse, né, e falou para ele: Mar Leha O Eliarro. O que fazes aqui, Eliarro? O que é que você está fazendo neste local? Ou seja, Eliarro chegou até a montanha do Eterno, porém estava meio deprimido. A primeira coisa que ele fez foi entrar dentro de uma caverna, se esconder novamente. E a palavra do Eterno foi até ele e perguntou: Eliarro, o que é que tu está fazendo aí, homem, se escondendo novamente? Ou seja, estando na montanha do Eterno, ele está seguro, não precisa se esconder de nada. E ele, meio mimado, meio choroso, meio aquele menino birrento, né? Ele estava nesse momento aí, não que ele fosse assim o tempo todo, mas ele estava nesse momento aí, assim. Ele disse assim, o seguinte, ó. E ele disse: tenho sido zeloso, ou seja, a palavra canô, né? Zeloso por Adonai, por Elohim, né? Adonai Elohim dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram teus altares e mataram os teus profetas a espadas. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para retirarem. Agora, muito disso, Eliarro, ele não está se lembrando que foi a partir do momento que ele também começou a zombar daqueles profetas que as coisas mudaram para ele. E que é um normal. Outros profetas anteriormente também haviam sido perseguidos. Então Eliarro, Navi, está ali meio triste por estar passando por esse momento de dificuldade. E aqui está a relação, né? A palavra caná, né? Que é canô, está justamente zeloso. É a relação que nós temos com o texto de Pinhas, que Eliarro está dizendo que eu fui tão zeloso, ou seja, ele teve o mesmo zelo que Pinhas, teve um zelo pela palavra do Eterno, ele teve ciúmes porque aquelas pessoas estavam ali desvirtuando o caminho do Eterno. Ele colocou a sua própria vida em risco para poder acabar com aquele tipo de ação no meio do povo de Israel. Assim como Pinhas também fez. Quando Pinhas pegou sua lança lá e atravessou aqueles dois, ele não mediu as consequências do seu ato. Ele só queria acabar com aquilo ali. Então, deixa eu ver só os comentários que eu coloquei aqui. Aprendemos a lição de que quando zelamos pelo Eterno, não devemos esperar o reconhecimento de todos, que era o que também Eliarro estava aguardando aqui receber, né? Pelo contrário, essa ação irá gerar repulsa daqueles que ainda não alcançaram essa luz. Mas, no meio de tudo isso, sempre a ação de ser zeloso pelos preceitos de Adonai também irá gerar motivação para aqueles que estão, mesmo que escondidos, mesmo aqueles servos que estão escondidos ali no cantinho, aquelas pessoas que não estão ainda com tanta força de vontade para poder demonstrar a todos a sua fé, a sua fidelidade ao Eterno. O que é essa ação dessa pessoa que se insurge contra esses ensinos errôneos, contra esses enganos? O que é que ela vai fazer? Essas pessoas vão ver aquele exemplo e vão literalmente se levantar a sua fé, vão se animar também. A gente vai ver mais à frente, né? Que isso resultou também na inspiração e no mover de mais de 7.000 que não se prostraram a Baal. Muitos desses, antes dessa ação, já não se prostravam. Mas quando viram Eliarro matar 850 profetas desses falsos deuses aí, quantos deles não se motivaram ainda mais? Ao ver que o Eterno sempre vai levantar alguém que vai trazer juízo contra essas pessoas que mentem propositalmente, acabando e destruindo a fé de vários servos dele, várias pessoas que buscam o seu conhecimento. Então, continuando, senão a gente não termina hoje.
O que é que o Eterno... Eu passei aqui vários textos, tá? Tá aqui do versículo 10 até o versículo 18. Eu pulei porque não dá tempo, meus irmãos. É difícil. Mas o que é que a gente vai ver? O que é que vocês vão ler nesses versículos aí, do 11 ao 17? Que Eliarro procurando a presença do Eterno no vento, procurando no fogo, procurando na chuva. Mas o Eterno veio com a doce palavra. Aí foi que o Eterno apareceu para ele. O Eterno... surgiu para ele, né? O Eterno só está realmente naquelas pessoas que falam doce, macio, não é por meio do fogo, da tempestade, da enxurrada de água. Não é você fazendo todas essas maravilhas que você está falando através do Eterno. O Eterno só apareceu a voz do Eterno para Eliarro quando ele ouviu mansamente a voz do Eterno. Então ele esperava da instrução do Eterno, que é o pesado, né? Como a chuva, como o fogo. Apesar que ali apareceu assim para o povo de Israel. Mas para Eliarro ele precisava de uma voz mansa. Como ele precisava de uma voz mansa para contra aqueles profetas, né? Não ser zombador, né? Não ser manso também. Não é questão de ser manso só. Mas não zombar das pessoas, né? Então, ele também repetiu, né? Que só havia ele de profeta, só sobrou eu, o Eterno, não tem outro mais, não tem mais ninguém que sobrou além de mim, ainda sou perseguido. Ele repetiu aquilo ali pro Eterno, mas o Eterno faz questão de reafirmar que muitos são aqueles que, mesmo sem a ciência do profeta, são zelosos pela obediência do Criador. Aquelas pessoas também têm zelo pelo Eterno, porém muitos não estão à sua vista. Não pense que você é a última bolacha do pacote, ou seja, sempre vai ter mais pessoas. Não tem só a Techuvá Total, tem outros canais também que ensinam tão bem a Torá quanto nós. Às vezes até melhores. A gente busca ser sempre mais fiel às escrituras. Mas às vezes a pessoa tem um conhecimento a mais. Fazer o quê? Eu particularmente aqui, eu tenho visto os ensinamentos dos professores, eu fico maravilhado, já me dou satisfeito. Eu não consigo nem assistir mais nada ou buscar mais nada. O tempo que eu tenho para assistir algum vídeo, eu boto o vídeo da Techuvá Total, que tá virando quase um streaming. É vídeo todo dia a gente tem um vídeo diferente, então não tem para quê eu tá vendo outra coisa que eu não tenho tanto tempo. Então eu busco sempre estar lendo as escrituras, ler algum livro, e quando tenho tempo eu boto um vídeo dos professores dos Morim que tem aqui no canal, são perfeitos. Mas existem pessoas também que têm um trabalho fenomenal. Deve louvar ao Eterno por conta disso. Então, continuando, né? Ele também recebeu a instrução de ungir um líder em Damasco, nesses versículos que eu omiti, né? Que vocês vão ler. E ungir posteriormente o profeta Elisha. Porém, se vocês observarem a distância entre o Monte Sinai e Damasco, são 611 quilômetros. Ele vai passar todo o território de Israel novamente. Ele vai cruzar o Reino do Norte e vai chegar até Damasco. 611 quilômetros de distância. 611 quilômetros, meus irmãos. Então, esse número, 611, é o mesmo número da palavra Irat, que quer dizer temor. Também, 611, como vocês já sabem, é o valor numérico da palavra Torá, que tem a raiz número 8, a mesma raiz do nome do Eterno e a mesma raiz de Yeshua. Então, essa caminhada de Eliarro representa literalmente o caminho de volta a Torá, o caminho de volta a Techuvá, onde ele iria refletir sobre suas ações e, a partir disso, ele iria tornar-se uma pessoa cada vez melhor, né? Então, esse zelo e temor que Eliarro teve nessa caminhada para ir até Damasco, que representa o zelo pelo Eterno, o temor pelo Eterno, Irat Adonai, esse temor que ele tem pelo Eterno, temor pela Torá, literalmente, meus queridos, ele precisou fazer essa caminhada sozinho.
Só depois que ele foi ungir Elisha e Elisha começou a segui-lo. Então, a primeira coisa que o Eterno quer nos mostrar é que a caminhada de Techuvá não independe de outras pessoas, de outros líderes espirituais, religiosos. Só você pode fazer sua caminhada de Techuvá. Só eu posso fazer. Ninguém pode fazer por mim. Não existe outro caminho que alguém possa me instruir. Só o Eterno vai nos dar as coordenadas e vai dizer: vá por aqui, meu filho. As jornadas são individuais. Porque eu tenho as minhas fraquezas. Minha esposa tem as suas fraquezas. Você que está assistindo tem as suas fraquezas. Então não existe um caminho padrão para todo mundo. Para uns o Eterno manda ir pelo mar, para outros manda ir pelo ar, para outros manda ir pelo deserto, para outro ele manda ir pelas cidades. Para cada pessoa existe um caminho de retificação, caminho de Techuvá. Não é nada pré-moldado como existe hoje nas religiões. É aquele mesmo caminho para todo mundo. Não. O Eterno, para cada pessoa, tem um caminho diferente de retificação. E você só vai encontrar isso através da instrução do Eterno. Só Ele pode nos dar o caminho. Então, vamos ler agora, né, o texto. Eu fiz esse resumo dos versículos. E no capítulo 19, versículo 18, diz o seguinte: Areti be Israel. Assim deixarei em Israel Tiviat Alafim 7.000 homens, 7.000, né? Mas não diz homens. Kal ha-bikarim asher lo haru labaal, que não reverenciam, ou seja, não se prostram para Baal. Vehol hape asher lo hashak lo, e toda a boca que não o beijou. Também, né, o texto diz: eu fiz ficar em Israel 7.000 homens, né, subentende-se, de todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca não o beijou. O texto continua. Quem são esses homens, né? Esses homens que têm esse mesmo caminho de Yeshua e de Moshe, e o mesmo de Eliarro. E partiu, pois, dali, e achou Elisha, filho de Shafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. E ele estava com 12ª, e Eliarro passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Agora a gente vai encontrar aqui, né, essas letras que estão em azul e em vermelho e verde, várias sequências equidistantes em um texto só. Então, azul, né? A cada 30 espaços você vai encontrar as letras relacionadas do nome de Yeshua. Então, se vocês contarem aqui, né, a gente não vai contar por conta do tempo, mas a cada 30, o Yud, o Shin, o Vav, e no próximo nós vamos ter aqui o Ain, formando Yeshua. E, novamente, com as letras em vermelho, vamos ver aqui, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A cada 8 letras, vocês vão encontrar também a palavra Yeshua. E o verdinho aqui, a cada 8, não, Yeshua a cada 9 espaços, e o verde a cada 8 espaços das sequências equidistantes, formando a palavra Moshe. Intrínseco no mesmo texto está Eliarro, Moshe e Yeshua. Algo que a gente vai ver nos escritos nazarenos, uma visão que os apóstolos tiveram, vendo Moshe, Eliarro e Yeshua conversando sobre o reino do Eterno. E maravilha, meus irmãos, coisa maravilhosa a gente pode encontrar vendo nas sequências equidistantes que não estão apenas na Torá, estão também nos profetas. Então, ele lançou a capa sobre Elisha, ou seja,
passando para ele, né, a sua autoridade, assim como a gente vai ver Moshe também passando a sua autoridade para Yehoshua bin Nun, filho de Nun. Então, a pergunta que a gente pode fazer, meus irmãos, que Eliarro também tem um fim da sua história narrada assim como Moshe e como Yeshua. Todos eles tiveram suas passagens pelas escrituras seladas por um aparente isolamento. Eliarro foi levado por uma carruagem de fogo e só Elisha viu. Moshe foi acompanhado apenas por Yehoshua. E Yeshua foi acompanhado pelos seus apóstolos. Todos esses homens, eles foram reunidos ao Eterno. Ainda existe, lógico, ainda uma questão sobre Eliarro, que posteriormente ele viu uma carta, né, para um dos reis. Subentende-se que ele foi levado para outro local, né? Porém, se a gente observar a última aparição que eles têm visível para pessoas, para seres humanos, eles só foram vistos pelos seus próprios discípulos, aqueles que ficariam com o encargo de passar a sua mensagem adiante. Moshe foi visto só por Yehoshua, se eu não me engano também Elazar, vou até ver o texto direitinho, e Eliarro por Elisha, e Yeshua pelos seus discípulos no ato mencionado lá em Atos capítulo 1. Ele foi elevado aos céus à vista dos seus discípulos. Então, eles têm esse acontecimento em comum, né? Então, isso demonstra que o Eterno não transforma o momento final do ser humano em um grande acontecimento. O maior acontecimento na vida do ser humano é a sua vida, não é a morte. Muitos acreditam, né, que a morte é o momento mais bonito da vida, mais esplendoroso. Outros dizem que é o momento mais feio, mas o Eterno sempre dá valor a cada minuto de vida. Por isso que a gente tem que fazer a nossa vida tem que ser vivida intensamente no hoje, não no que se passou no passado, nem no que virá amanhã. A gente só tem o hoje, o presente. Uma vez eu vendo uma ilustração, uma pessoa disse assim: olha, se eu te desse 10 mil reais hoje, o que você faria? A pessoa: poxa, eu iria pagar umas dívidas, pagar umas contas. Aí essa pessoa pergunta: e se eu te desse, em vez de 10 mil, 10 milhões de reais? A pessoa: eu ia me aposentar, eu ia pedir logo demissão do emprego, eu iria viajar, iria comprar um carrão, iria fazer não sei o que lá, iria fazer uma plástica, modificar, né? A turma tem muito gosto para isso, fazer uma plástica, esticar aqui, botar um cabelo maior, botar uns cílios, fazer não sei o que lá. As mulheres, né, gostam de unhas bonitas, o cílio, comprar uma joia, um brilhante, N coisas o pessoal falando, né? Aí essa pessoa perguntou o seguinte: tudo bem, 10 milhões você faria tudo isso, né? E se eu te desse 10 milhões para você não acordar amanhã, você aceitaria? Aí essa pessoa disse: evidentemente que não. Então a pergunta que nós fazemos é, eu faço para vocês hoje: 10 milhões vale mais do que você se acordar no outro dia? Não. Evidentemente que não. Ninguém vai querer esse dinheiro para não se acordar no outro dia. Ou seja, todo dia que você se acorda, meu amigo, vale mais do que 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, 1 trilhão de real. De reais, né? De real não. Então faça valer a pena. Esse dia que se chama hoje, faça valer a pena. Não faça como a maioria do povo hoje. Perde o dia todo mexendo em rede social, em internet, isso, aquilo, outro, que não vão lhe dar nenhum tipo de resultado. O que o inimigo das nossas almas quer, na verdade, é que nós passemos o dia todo entretidos com besteiras, sem estudar sobre as escrituras, sem estudar sobre como evoluir na sua vida
financeira, sem estudar como, sem dar carinho ao seu cônjuge, sem passear, sem se divertir, sem observar as maravilhas que o Eterno fez. Porque quando você está isolado dentro de um quarto, dentro de uma caverna igual a Eliarro, o Eterno está te chamando para fora dela. Sai daí, Eliarro. Sai daí, você que está assistindo nesse momento. Se levante. Quando você estava deprimido ali, ó. Eu não sei o que eu vou fazer hoje. Que é o que Eliarro estava se recriminando para o Eterno. O Eterno está dizendo, se levante, coma e ande. Faça alguma coisa. Assim é o nosso convívio, nosso dia a dia, como nós devemos enxergar as coisas do Eterno. Continuando, né? Então deixou, né, ele e os bois e correu após Eliarro e disse, deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. E ele disse, vai e volta. Por que te tenho feito? Ou seja, o que eu tenho a ver com isso? Vai lá, beija teu pai e tua mãe e vem-te embora. É diferente esse texto aqui daquele discípulo de Yeshua, né? Deixa que eu enterre meu pai e minha mãe. Muitos acreditam que ele ainda estavam vivos e ele pensando, poxa, daqui que quando ele terminar, que ele morrer, aí eu vou embora. Aí Yeshua disse, deixa que os mortos enterrem os mortos. Aqui Elisha não está pedindo para enterrar o pai ou a mãe. Está pedindo para dar um beijo só e ir embora, né? É diferente, né? Os textos. Voltou, pois, atrás dele e tomou a junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Eliarro e o servia. Ou seja, ele não tinha mais para ele, não tem aquela junta de bois, aquela que ele fazia parte, naqueles 2 bois que ele era o 12º, né? Não tinha mais sentido. Então ele foi lá, matou e fez festa pro povo, né? Então, assim também nós devemos, como é que se diz? A gente também, com essas coisas que estão no nosso passado, coisas que a gente não vai mais usar, né? Se despedir disso, deixar para trás, deixar pro lado, não tá sendo acumulador, né? Literalmente. Então, o que a gente aprende, né? Que Eliarro deixou seu discípulo, assim como Moshe e assim como Yeshua, que além de sempre, nós precisamos de Techuvá. O que é que a gente aprende da história de Eliarro? Que todos nós, até Eliarro, o grande profeta, precisou de Techuvá. Também precisamos passar adiante as instruções de Adonai. Independentemente do grau de conhecimento e relacionamento com o Eterno, é necessário voltar ao início, voltar ao Sinai. E posteriormente a isso, devemos aí sim fazer discípulos. Isso nos ensina que se nós não buscarmos primeiro a presença do Eterno, não é possível ensinar ao próximo. Então, o primeiro caminho, o primeiro passo é o que é que Eliarro fez a partir do momento que ele estava ali. Ele tinha seu ajudante, mas o Eterno disse, olha, deixa ele em Yehudá, segue para o Sinai. Para que você possa voltar ao velho caminho, voltar a instrução de um verdadeiro profeta, que é de arrependimento, de demonstrar a santidade do Eterno. Ele voltou ao Sinai sozinho, recebeu as instruções do Eterno, caminhou novamente sozinho, praticando essas instruções, e a partir disso ele fez discípulos. Assim Yeshua também, mesmo sem precisar Yeshua não precisava, ele foi lá 40 dias e 40 noites, demonstrando um caminho de arrependimento, apesar de ele nunca ter transgredido a Torá do Eterno. E posteriormente, para se cumprir toda a justiça, que todos precisam buscar primeiramente ao Eterno e sua justiça, aí sim ele fez discípulos. Assim somos todos, tem que ser todos nós. Pinhais, meus irmãos, que é o tema dessa porção, ele também fazia isso. Por quê? Todo sacerdote, ele aprendia desde pequeno a Torá, posteriormente praticava durante o seu dia a dia, né, o seu cotidiano ali no Mishkan, e posteriormente ele ensinava às próximas gerações como exercer a função. Então, todos têm essa mesma prerrogativa. Então, o Eterno
deu essa Brit Shalom, né, a aliança de Shalom a Pinhas, para que ele continuasse com esse zelo, instruindo as novas gerações, e a partir dessas gerações, com zelo pelo Eterno, eles teriam essa aliança de Shalom, de plenitude, de paz para sempre, se cumprissem e fossem fiéis à aliança do Eterno. A gente viu que muitos também erraram, né, a partir desse momento, descendentes de Pinhas, como assim o Eterno ofereceu um reino, um trono eterno para David, porém os seus descendentes falharam com o Eterno. O trono está lá, precisa só de um descendente justo, que foi Yeshua, e ele ocupa esse trono para sempre. Então, finalizando, vamos finalizar agora, só mais 2 ou 3 slides. A gente vai na Brit Hadashah, na aliança renovada do Eterno com seu povo, nos escritos nazarenos, né? A gente vai, como alguns chamam, né? Cada um vai ter a sua visão. Porém, em Atos capítulo 13, a gente vai encontrar um momento peculiar. Eu escolhi esse tema porque são vários, como vocês viram aí no início do estudo, vários textos relacionados. Eu escolhi esse que achei maravilhoso. Em Atos capítulo 13, versículo 6 diz: E seguiram o seu caminho por toda a ilha. Chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro e falso profeta e Yehudi, judeu. Eles chamaram o que? Bar Yeshua, ou seja, filho de Yeshua. Bar em aramaico, né? Ele era assessor do governador Sérgio Paulo, homem inteligente. O governador mandou chamar Barnabá, que é Barnabé, e Shaul, que é Paulo. Então, quando Paulo e Barnabá chegaram até essa localidade, esse homem que era muito inteligente, ele quis conhecer esses dois homens que provavelmente a fama deles havia chegado até os seus ouvidos. Então, já existia, eles já tinham encontrado esse feiticeiro, esse homem, né, que era um judeu, mas praticava feitiçaria, ou seja, todo Yehudi tem conhecimento da Torá. Ele sabia que aquilo ali não era um papel para um servo do Eterno, mas ele misturava os ensinos do Eterno com o misticismo. Ele fazia um sincretismo das suas do misticismo com as instruções do Eterno. E esse homem, esse governador, provavelmente estava ouvindo essa lorota desse homem e queria ouvir dois apóstolos a sua interpretação sobre as escrituras. Tem uma segunda opinião. E veja o que aconteceu, meus irmãos. No versículo 8. No entanto, o feiticeiro Elimas, como é o seu nome traduzido, ou seja, provavelmente esse homem aqui tinha outro nome em grego, né? Opôs-se a eles e fez o que pôde para desviar o governador da fé. Então, esse homem começou a distorcer o que Barnabá, que é Barnabé, e Shaul, Paulo, estavam ensinando, desviando os ouvidos do governador através dos seus truques, das suas falsas interpretações, dos seus enganos, do seu erro. Deixa eu só ver o que eu escrevi sobre o tema, né? Que toda vez eu tenho que dar uma lidazinha, que senão, meus irmãos, a mente não vai, né? Nesse momento, devemos apartar, literalmente, meus irmãos, tais ensinos, esses ensinos que as pessoas... Veja só, se existe uma pessoa que tem conhecimento da verdade, mas distorce, você sabe que aquela pessoa tem conhecimento, mas ela está distorcendo, e existe ali pessoas interessadas em ouvir o que você tem a dizer, não é para você se calar e sair não, de fininho não. Aquela pessoa está distorcendo a verdade, e tem outras pessoas querendo ouvir. Porque se você se cala e sai, literalmente, evidentemente que não é bom a gente entrar em grandes debates, discussões e nem causar conflito usando a palavra do Eterno.
Mas se tem alguém querendo ouvir, a gente tem que pedir para aquela pessoa que está debatendo calar-se e primeiramente ouvir o que a gente tem a dizer. Silenciar aquela pessoa. Dizer, olha, isso aqui é uma conversa, essa pessoa quer ouvir, você está aí deturpando os ensinos. Ouça, quando você tiver ouvido tudo, você argumente. Seja enfático, meus irmãos. Duro. É o que a gente vai ver no texto aqui. Porém, colocando em prática tudo o que a gente aprendeu ao longo desse estudo. O que é? Sem humilhar ninguém. Sem tripudiar de ninguém. A gente encontra nas escrituras outros momentos em que as pessoas, por estarem em momentos de melhor condição, tripudiando de outras. Isso é tão feio, meus irmãos. Por exemplo, no caso dos Assurim, dos assírios, quando foram lá para Yehudá, eles tinham já conquistado o Reino do Norte, trouxeram uma tropa de mais de 185 mil soldados, e o mensageiro dele lá estava tripudiando dos Yehudim, dos habitantes de Yehudá. E o Eterno foi lá, por ele ter tripudiado, ele foi lá e destruiu a todos. Bem como Edom também. O Eterno fala que eles não poderiam ter tripudiado do povo de Israel naquele momento de angústia. Então, a pior coisa do mundo é você ver alguém que está passando por dificuldade e rir dessa pessoa. Passando por um momento de angústia, em vez de você, mesmo que você seja o causador daquilo, você ri daquela pessoa. Ela está merecendo aquilo ali, tudo bem. Está merecendo aquele mal. A pessoa fez um mal contra alguém, está sendo preso. Você foi aquele autor daquela prisão, aquela pessoa que denunciou aquele mal que foi feito. Você não pode rir dessa pessoa. Porque é um momento de aflição para aquela pessoa, para aquela família. Tantas pessoas estão envolvidas ali. Porém, você também não pode ficar calado. Não pode se omitir. Você tem que mostrar com veemência que o caminho que essa pessoa está tendo é criminoso, é mentiroso. Fazendo isso, o Eterno é conosco. Você fazendo por amor da pessoa. Como Yeshua disse, colocarei vocês diante de governadores. Porém, neste momento, não se preocupem com o que vocês vão falar, pois o Eterno colocará as palavras em sua boca. Está lá em Mateus capítulo 10. O Eterno, do mesmo jeito que falou através fez a boca da jumenta falar, como a gente viu ontem, como colocou palavras na boca de Bilã para abençoar o povo de Israel. Quando você estiver, meu irmão, na frente de pessoas, pode ser autoridade, pode ser quem for, e essas pessoas estiverem querendo ouvir sobre a escritura do Eterno, mesmo que tenha outras pessoas lhe silenciando, o Eterno que falará através de você, quando você estiver com humildade. Com anavá. Anavá é a palavra certa. Ser humilde. Então Shaul, também conhecido como Paulo, cheio do Ruach HaKodesh, do mover do Eterno, olhou firmemente para ele e disse, o que é que ele disse? Filho de Belial. Aqui, ó, Ben Belial. Filho de Belial, cheio de engano e maldade, inimigo de tudo que é bom. Você nunca vai parar de perverter os retos caminhos de Adonai. Paulo foi enfático, duro. Paulo pegou a lança, que é a palavra do Eterno, e cravou nessas pessoas. E a gente vai ver que o Eterno, para glorificar o seu nome, ele usa até milagres para silenciar pessoas que são contrárias ao seu caminho. Não necessariamente a pessoa vai ficar cega ou vai ficar muda diante de você. Literalmente, né? A pessoa vai fechar a boca, não conseguir falar nada ou não conseguir enxergar. Mas essas pessoas vão ficar igual a mim, como eu contei o exemplo para vocês. Querendo argumentar e gaguejando, balbuciando, sem conseguir dizer nada. É o que a gente vai ver no texto a seguir. No último texto, os últimos slides, já passei bastante da hora. No versículo 13, capítulo 13, versículo 11 diz: olhe, a mão do Eterno está sobre você. A mesma coisa que estava sobre Eliarro, né?
e durante algum tempo você ficará cego e incapaz de ver o sol. E imediatamente uma névoa e escuridão vieram sobre Elimas. E ele procurava as apalpadelas, ou seja, procurava algum canto, tatear algum canto, né? Alguém que guiasse a sua mão. Então, vendo o que aconteceu, o governador confiou profundamente, impressionado com o ensino do Senhor, o ensino de Adonai. Então, meus irmãos, esse foi o nosso ensino de hoje, nosso estudo. Peço perdão aos irmãos, estou com um problema seríssimo aqui nas costas, por isso estou me contorcendo um pouquinho. Mas o Eterno há de me curar. Bendito seja o seu nome, se for a vontade dele. E eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês em nosso programa, que nós temos semanalmente examinando os profetas. Que essa semana seja produtiva, cheia da misericórdia do Eterno, cheia do seu amor sobre a sua vida. Que nenhum mal lhe suceda e tudo que vocês façam seja para louvar e engrandecer o nome bendito do nosso Criador, o Eterno. Que nossas atitudes sejam iguais a de Yeshua, que amou até aqueles que os odiavam. Mas tudo que ele fazia era para louvar e engrandecer ao nome do Eterno, tanto que suas palavras permanecem até hoje em nosso meio. Ele é o servo escolhido pelo Eterno, ele é o padrão que nós devemos seguir. Amando aqueles que nos amam, amando também aqueles que nos odeiam. Mas também sendo duro e severo. Leia Mateus 23, onde ele chama raça de víboras. Ele é duro também quando é necessário. Não com ódio, com raiva, mas com zelo, com amor no coração. Eu tenho certeza que quando Yeshua falava essas coisas para aquele grupo que de Pirushim, que estavam desafiando, que estavam buscando somente a parte da religiosidade, não a todos, mas aquele grupo específico, eu tenho certeza que quando Yeshua chamava ele de raça de víboras, sepulcros caiados, não era para desmerecer ou para zombar da fé deles. Ele falava isso com lágrimas nos olhos, meus irmãos. De tristeza em ver o que se tornou um movimento que era para o zelo do Eterno, para serem zelosos e amarem ao Eterno sobre todas as coisas, para o amor a si mesmo. Não de todos, lógico, mas desse grupo que estava desvirtuando a verdade de muitos que criam em Yeshua. Muitos perushim que eram tementes e verdadeiros para com o Eterno. Então, o Eterno abençoe e te guarde, meus irmãos. Até semana que vem. Até essa semana, né? Se o Eterno assim permitir, no estudo da porção da Torá. Shalom, shalom, viu?